ao professor Carlos Herdeiro. E hoje ele estará aqui para falar sobre buracos negros e ondas gravitacionais, o que sabemos, o que queremos saber. Antes de iniciar, então, eu peço uma salva de palmas. Então, muito boa tarde a todos, espero que me consigam ouvir e que, para além disso, me consigam entender. Eu tenho o maior prazer em dar esta palestra, embora tenha sido algo combinado um pouco à última hora, e então eu vou usar uma apresentação que já fiz no ano passado para professores na Universidade de Aveiro, professores daquilo que nós chamamos o ensino médio e secundário em Portugal. Portanto, a minha apresentação é muito leve, mas tem umas equações aqui e acolá, mas não é preciso entender tudo. Então, vamos lá. Eu vou-vos falar um pouco sobre buracos negros, que são objetos puramente geométricos, no sentido em que são apenas espaço e tempo encurvado, e também um pouco sobre ondas gravitacionais. E o meu título é o que sabemos e o que queremos saber. Claro que eu não vos vou dizer tudo o que sabemos, também não vos vou dizer tudo o que queremos saber, mas talvez fique alguma resposta a estas perguntas. E eu começo por perguntar o que é um buraco negro, porque sendo um daqueles conceitos que extravasou largamente o âmbito da ciência, podemos começar por espreitar o que é que os realizadores de ficção científica pensam sobre isto, para quem as únicas regras são as regras da imaginação, ainda que muitas vezes inspiradas na ciência. Eis um pequeno exemplo apenas para nos entreter um pouco. There is an inexorable force in the cosmos where time and space converge. A place beyond man's vision, but not his reach. It is the most mysterious and awesome point in the universe. Where the here and now may be forever. My ship, Earth. It is unavoidable. Through space, swallowing everything in its path. Radio waves, light. Are you programmed to speak? Even planets and stars. Bom, podia continua, não sei se ficaram com vontade de ver o filme ou não, podem ter ficado alguns, estão um pouco ultrapassados, mas enfim, diz algo como onde o espaço e o tempo convergem, o mais misterioso e incrível ponto do universo. E portanto há aqui uma mistura de poesia e ideias baseadas na ciência. E claro que para nós a pergunta é o que é que a ciência nos diz sobre estes objetos. Bem, na ciência em primeiro lugar há regras. Primeiro há a teoria, baseada numa matemática e princípios físicos, e depois há observações. E estas duas metodologias têm de convergir em algo consistente. Portanto, podemos novamente perguntar o que é um buraco negro, agora do ponto de vista científico. E, curiosamente, esta pergunta e a resposta a ela encontra os seus alicerces no trabalho de um matemático chamado Gauss. Gauss introduziu o estudo da geometria de superfícies, como uma folha de papel, suaves, utilizando o cálculo diferencial, portanto, derivadas, aquilo que hoje chamamos a geometria diferencial. E Gauss compreendeu que a geometria de uma superfície pode ser estudada pela maneira como ela é mergulhada no espaço, que chamamos de espaço euclidiano três-dimensional, o espaço. E chamamos isso de geometria extrínseca, que é uma espécie de perspectiva divina, olhar de fora para a geometria. Mas compreendeu adicionalmente que essa superfície também tem uma geometria própria,
e que não depende da maneira como ela está mergulhada no tal espaço. E essa é a visão de uma formiguinha que vive na superfície, que se chama a perspectiva intrínseca. E essa perspectiva da formiguinha intrínseca permite medir comprimentos, ângulos, áreas na superfície. E depois, de uma maneira algo inesperada, ele percebeu que essa descrição da geometria da superfície podia ser caracterizada por uma propriedade que ele chamou a curvatura, agora chama-se gaussiana, e o resultado, que é tão notável que se chama o seu teorema egrégio, teorema notável, é que esta curvatura, que parece começar a ser definida pela maneira como a superfície está mergulhada no nosso espaço, depois, afinal, é apenas uma propriedade intrínseca da superfície. E então ele introduziu uma quantidade que se chama métrica para introduzir como se medem coisas na superfície, chamou-lhe a primeira forma fundamental, e há esta outra quantidade que captura do ponto de vista intrínseco como é que a superfície está colocada. Ele achou isso tão interessante que disse a um aluno seu: isto é muito interessante, vai generalizar estas ideias para dimensões superiores. Ou seja, em vez de ser uma superfície, ser um espaço ou até um hiperespaço, que é algo que tem mais do que 3 dimensões. E esse aluno chamava-se Riemann e fez o que Gauss lhe pediu em cerca de um ano, porque era brilhante, na sua tese de habilitação, que foi apresentada em 1854, onde ele apresenta então a generalização destas ideias, construindo espaços curvos, caracterizando-os através de um objeto chamado uma métrica e medindo intrinsecamente como curva através desta quantidade que se chama a curvatura. Agora, mais complicada, não é só uma função escalar, é um tensor. E Riemann até antecipou que isto não era só matemática, poderia ser mais do que isso, poderia ser a descrição da natureza. Ele escreveu em 1854: continua concebível que as relações de medida do espaço no infinitesimalmente pequeno não estejam de acordo com as hipóteses da nossa geometria euclidiana. E, de facto, teremos que assumir que não estão, se, ao fazê-lo, alguma vez conseguirmos explicar fenómenos de uma maneira mais simples. Ou seja, Riemann empurra para a observação, para a experimentação, decidir se a verdadeira geometria é aquela geometria que estamos habituados, de euclidiana, ou uma geometria diferente, uma geometria mais encurvada. E, portanto, os matemáticos anteciparam a possibilidade de um espaço, num certo sentido, ser curvo. O que eles não anteciparam foi a possibilidade do espaço-tempo ser curvo. Porque, entretanto, um empregado no registro de patentes em Berna, em 1905, chamado Albert Einstein, compreendeu, através de um modelo físico-matemático da realidade, chamado a relatividade restrita, que estes conceitos imateriais, o espaço e o tempo, se relacionam e de maneiras inesperadas. E, aliás, uma extraordinária implicação é que outros conceitos agora materiais, como a energia e a massa, também se relacionam, no que deu origem à fórmula que talvez seja a mais famosa de toda a física. E, baseado nestas ideias de Einstein, um outro físico-matemático chamado Minkowski, pouco tempo depois, em 1907, ele sugere, propõe uma descrição geométrica desta relatividade restrita, onde introduz uma coisa chamada o espaço e o tempo. Ele pensa que a arena, o palco onde sucedem as leis físicas, os fenómenos físicos,
não deve ser considerado o espaço euclidiano, o espaço R3 que estamos habituados, como um parâmetro absoluto, o tempo, mas sim o espaço-tempo, que é um espaço, agora entre aspas, que chamamos pseudo-euclidiano ou lorentziano e que tem 4 dimensões. Em vez de pensarmos que é sempre válido para medirmos comprimentos um teorema de Pitágoras, agora surge uma nova relação que introduz uma medida em que tem espaço e tempo. Mas o tempo é um pouco diferente, o que faz com que apareça nesta espécie de teorema de Pitágoras, aqui com um sinal oposto. O que, para estas medidas, originam novas possibilidades. Agora, pode ser negativa ou até pode ser zero, havendo deslocamentos não triviais. E é armado com esta ideia de espaço-tempo que Einstein volta a pensar durante muitos anos, terminando em 1915, pensando na sua relatividade restrita, mas agora numa versão mais profunda neste espaço-tempo e compreendendo que se pensar num espaço-tempo encurvado, está a pensar numa teoria da gravidade, por incrível que pareça, esta força que nos prende ao Sol. E origina então esta nova teoria chamada relatividade geral, em que ele descreve a gravidade como uma geometria de um espaço-tempo unificado e que é encurvado. E então, temos aqui, só para ter uma ideia muito vaga desta evolução, que Einstein junta vários elementos nesta sua formulação geométrica da gravidade. A matemática, por um lado, já havia contemplado que a geometria podia ser diferente da euclidiana, que tem alguns axiomas, como que duas retas paralelas nunca se encontram. E essas outras geometrias eram consistentes. E essas geometrias são ditas, por exemplo, riemannianas. Por outro lado, Minkowski, ele compreende que o espaço e o tempo são unificados, uma arena ideal para descrever a física. Mas aqui temos um espaço-tempo unificado, mas é uma geometria que, num sentido, é ainda plana, não é encurvada. E Einstein junta estes diferentes ingredientes, pensando agora numa geometria que tem espaço e tempo, mas é encurvada. E chamamos isso geometrias pseudo-riemannianas. E propõe que aquele objeto que Gauss introduziu para descrever as superfícies, que chamava a métrica, que permitia medir comprimentos de curvas, ângulos, áreas, é agora generalizado para as geometrias pseudo-riemannianas, onde é interpretada a métrica como um conjunto de potenciais gravitacionais, que descrevem a gravidade como Newton nos deu, mas mais, e diz-nos que existem novos fenómenos que podem acontecer. E propõe umas equações que são, na ausência pelo menos de fontes de gravidade, geometria pura, para descrever como é que a gravidade se comporta. E na presença de fontes, são das equações um pouco mais complexas. E basicamente, na relatividade geral, esta comunidade de pessoas que estão aqui a trabalhar nesta conferência, de uma maneira ou de outra, andam há 100 anos, nós andamos há um pouco menos, não somos assim tão velhos, a tentar resolver estas equações que aqui estão. Que parecem simples, mas têm uma dificuldade, uma complexidade que está escondida. Dito de uma maneira mais poética, Einstein dá-nos uma teoria onde se pode dizer, resumidamente, que a matéria diz ao espaço como se curvar. Todas as fontes de energia, toda a matéria, encurvam o espaço. E o espaço depois diz à matéria como se mover.
que nesta teoria é através de curvas especiais ditas geodésicas. Algo que Gauss falou nas superfícies, um conceito muito simples em superfície. E quando falamos de as partículas se moverem desta maneira, isso explicava certas coisas que não eram explicadas pela teoria de Newton. Por exemplo, na órbita de Mercúrio, uma pequena anomalia de como é que Mercúrio se comportava e que a teoria newtoniana não conseguia explicar. Ou fazer até previsões novas, que um raio de luz na vizinhança do Sol, ou qualquer outra massa, devia ser encurvado. Isso bateu certo com as observações. Mas também nos diz que o tempo é encurvado. Isso é mais difícil de visualizar, mas uma maneira de perceber é a seguinte: se tivermos um observador que esteja num campo gravitacional fraco, longe da Terra, e ele medir qualquer fenómeno que é familiar, esse fenómeno permanece familiar. Mas se o fenómeno acontecer num campo gravitacional mais intenso, parece ao nosso observador, é medido pelo nosso observador, que esse fenómeno acontece um pouco mais lentamente. Portanto, parece que a percepção do fluir do tempo é algo relativo. Contudo, se o observador estiver agora no campo gravitacional mais intenso na Terra, na nossa comparação, e medir o fenómeno que acontece, parece acontecer ao ritmo familiar. Enquanto que se medir esse fenómeno a acontecer num campo gravitacional menos intenso, agora longe da Terra, medirá que o fenómeno acontece a um ritmo acelerado. Pode parecer que isto, de facto, é uma curiosidade, mas não é apenas. O diferente fluir do tempo na superfície da Terra ou, por exemplo, na constelação de satélites GPS, todos os anos, para nos movimentarmos, é importante para que o sistema tenha a precisão necessária. Se não fosse levado em consideração a diferença do fluir do tempo na superfície da Terra e nos satélites, o GPS não nos podia orientar. Portanto, é incrível como é que uma ideia tão surreal acaba por entrar na nossa tecnologia e permitir que tenhamos o estilo de vida que temos hoje. Então, os buracos negros podem ser vistos como um caso extremo do abrandamento do fluir do tempo. Na sua fronteira imaterial, que se chama o horizonte de eventos, o tempo para do ponto de vista de um observador longínquo, para os buracos negros mais simples. E dentro do buraco negro, o futuro é para dentro. Por isso é que não se consegue escapar do buraco negro. Não é porque a força de arte é homenagem a um físico, astrónomo, matemático alemão, que em 1915, enquanto estava a calcular trajetórias de balística na Primeira Guerra Mundial na frente leste com o exército alemão, nos tempos livres, resolveu as equações de Einstein e produziu a primeira solução exata. Infelizmente, o Sr. Schwarzschild morreu poucos meses depois com uma doença de pele relacionada com um problema autoimune devido às más condições que lá havia, etc. E não pôde fazer mais contribuições. Então, muito bem, temos aqui uma teoria, temos aqui soluções, temos aqui equações. Fantástico! Mas estas coisas existem mesmo?
Então, na última década, tivemos pela primeira vez acesso a informação verdadeiramente incrível sobre a vizinhança destes objetos. Suspeitávamos que no universo existissem e nós agora conseguimos ter mais informação sobre onde nós suspeitamos que eles estão, sobre esses candidatos. E então, na verdade, pela primeira vez na história, nós começamos a ver, tanto quanto se consegue ver, mas também a ouvir buracos negros. E para nos explicar isso, vamos começar por fazer uma pequena viagem até ao centro da galáxia M87, na constelação da Virgem, uma galáxia elíptica gigante, porque lá no centro existe um buraco negro muito grande. Esta, provavelmente já viram, é a famosa imagem que foi divulgada pela primeira vez em abril de 2019 pela colaboração internacional chamada Event Horizon Telescope, que conseguiu fazer uma imagem deste buraco negro que é dito supermassivo, porque tem uma massa de cerca de 10 levantado a 9, portanto, em português de Portugal chamaríamos 1000 milhões, creio que aqui chamam bilhões de massas solares, e que está no centro desta galáxia, que se suspeitava, porque já há cerca de 100 anos, que seria um jato a sair do centro desta galáxia, que para ter energia para dar origem a um tal jato, era preciso que houvesse uma fonte de energia extraordinária. E a fonte de energia podia ser, de facto, por razões que parecem um pouco incríveis, mas os buracos negros podem originar fenómenos extremamente poderosos. Não são só atratores, podem gerar fenómenos extremamente poderosos. E a razão para escolher este buraco negro é porque é verdadeiramente gigantesco e tem o maior diâmetro angular no céu. Portanto, podemos ter um objeto que parece grande porque está perto, podemos ter um objeto que até parece pequeno, mas é enorme, só que está longe. E de todos aqueles candidatos a buracos negros conhecidos, aquele que prometia ter o maior diâmetro angular no céu era este. Que ainda assim estamos a falar de um tamanhinho no céu que seria equivalente a colocar uma laranja na Lua. Imaginem colocar uma laranja na Lua. E agora olham para lá com um telescópio e querem ver que é um objeto extenso e não apenas um ponto. Não é só identificar, é ver, resolver o seu diâmetro angular. Claro que podem perguntar... O quê? E esta imagem que eu tenho aqui, foi a apontar, é precisamente a imagem que nós estamos aqui a falar. Precisamente. Muito obrigado. É isso mesmo. E então porquê? Porque esta t-shirt, como a gente chama, é de uma conferência que foi feita em 2019, precisamente no ano em que esta imagem foi divulgada. Mas então, quando olhamos para uma imagem como esta, o que é que estamos a ver? Como é que nós podemos, afinal de contas, ver os objetos que aprisionam a luz? Bem, a ideia é que, tal como no eclipse do Sol, podemos ver a silhueta da Lua pela maneira como ela bloqueia a luz do Sol, também pretendemos ver a silhueta de um buraco negro pela sua sombra, que é produzida pela maneira
como o espaço-tempo na vizinhança do buraco negro curva a luz, que tem que ser emitida por fontes de luz, por exemplo, o disco de acreção, na sua vizinhança, em seu redor. Então, na imagem que tem aqui, vem o aspecto cientificamente preciso de um buraco negro fictício, chamado Gargantua, com uma massa de cerca de 100 milhões de massas solares e que apareceu num filme. Alguém sabe qual é o nome do filme? Está lá escrito. Muito bem. Que está a ser iluminado por um disco de acreção que existe em redor, no plano equatorial. Mas devido ao encurvamento dos raios de luz, nós vemos que a parte afastada do disco, do outro lado do buraco negro, vemos ou por cima ou por baixo. E vemos no centro uma região escura que se chama a sombra do buraco negro. E também vemos o lado próximo a nós do disco de acreção, à frente de a sombra. Mas esta sombra, aquela região escura que estão a ver, não é a região aprisionada, não é aquela região do espaço-tempo onde o futuro é para dentro. De facto, fazendo uma pequena ilustração, imaginem que têm raios de luz a serem emitidos do outro lado do buraco negro e esses raios de luz, à medida que se aproximam, eles vão sendo encurvados por causa da geometria curva do espaço-tempo. Alguns são absorvidos, mas não são absorvidos apenas aqueles para os quais a região aprisionada está entre a fonte de luz e o observador, como acontece no caso da silhueta da Lua durante o eclipse do Sol. Porque aqui os raios de luz são encurvados, pelo que se não passarem suficientemente ao largo, o encurvamento faz com que eles caiam no buraco negro. Portanto, a sombra é a silhueta da região de atração fatal, mas não é, de facto, a silhueta da região aprisionada. E se passarem mais ao largo, aí conseguem escapar. Não, sem que eles possam ser muito encurvados e até dar algumas. Por outro lado, podemos imaginar como seria a imagem do buraco negro se existisse um disco de acreção ideal, que fosse a fonte de luz. Esta é uma imagem de Saturno. E os anéis de Saturno existem, vamos chamar, no plano equatorial. É claro que a parte de trás dos anéis, que está atrás do planeta relativamente a nós, fica escondida pelo planeta. E podemos imaginar um disco de acreção em redor de um buraco negro do mesmo tipo. É semelhante no plano equatorial. Ou seja, existe uma região aprisionada no centro e um disco de acreção a emitir luz, que também é geometricamente fino e que está no plano equatorial, em redor da tal região aprisionada. Mas a visualização é muito diferente da de Saturno, por causa do encurvamento da luz. Isto fica muito claro nesta visualização de como nos pareceria se a Terra estivesse a orbitar um buraco negro. Quando a Terra passa atrás do buraco negro, vemos a Terra por cima, pelos lados, devido ao encurvamento. A moral da história é que se um dia estiverem a fugir de alguém, nunca se escondam atrás do buraco negro, especialmente se forem brilhantes. E, portanto, se em vez de Saturno tivermos um buraco negro com um disco de acreção, em vez desta visualização, teremos esta, onde se vê claramente que a parte de trás do disco de acreção fica visível, por cima, por baixo, e agora, assumindo que o disco de acreção tem uma luz semelhante à fotosfera do Sol, só para parecer algo mais familiar, ficamos assim com este aspecto. E se colocarmos um pouco da magia de Hollywood, obtemos o Gargantua, o tal buraco negro, fictício, supermassivo, com 100 milhões de massas solares, que é uma das estrelas escuras do filme Interstellar, realizado por Christopher Nolan, que teve como consultor científico o laureado Nobel Kip Thorne, um dos grandes relativistas do último meio século.
Claro que no caso das observações que foram feitas pelo Event Horizon Telescope, aquela imagem, esta imagem aqui, de M87 estrela, que é o objeto compacto no centro da galáxia, foi necessário fazer algo para interpretar a imagem, e o que fez a comunidade foi construir imagens sintéticas, tentar fazer templates teóricos, tentar perceber como deveria ser, para comparar como as observações mostram que é, para perceber se bate certo. E aquilo que foi feito foi, através de simulações computacionais, que se chamam de magneto-hidrodinâmica relativista, colocar um buraco negro no computador, colocar um ambiente astrofísico tão realista quanto possível, que emite luz, para perceber como seria a imagem quando vista de um certo ângulo de observação. Se nós não tivermos uma imagem perfeita, se fizer um desfocamento de alguma forma, porque os nossos telescópios não são perfeitos, e este tipo de telescópios não são bem telescópios ópticos, acontece no rádio, existe toda uma infraestrutura, chama-se uma técnica chamada Very Large Baseline Interferometry. Se não fosse então uma imagem perfeita, se houvesse algum desconhecimento sobre a imagem, era como desfocar a imagem e obtemos um template, uma imagem sintética daquela forma, que se compararmos então com a imagem obtida, parece que captura no essencial as características da mesma, o que nos dá a entender que percebemos o que é que se está a passar. E uma das coisas que a gente faz na nossa investigação, que foi discutida nesta conferência, que é feita aqui neste grupo, na Universidade Federal do Pará, é precisamente este tipo de imagens e de investigação sobre buracos negros, como é que outros buracos negros, como é que outro tipo de objetos compactos produziriam este tipo de imagens, para compararmos com as observações e perceber se de facto aquilo que estamos a ver é aquilo que a teoria canónica produz, ou se há qualquer coisa a mais. E esse é um dos objetivos para os próximos anos. Mais recentemente, nós também tivemos uma imagem do buraco negro que está no centro da nossa própria galáxia, da Via Láctea, que se chama Sagitário A estrela. E é um pouco semelhante, mas também um pouco diferente. É um buraco negro menor. Em vez dos 6 bilhões de massas solares, este tem 4 milhões de massas solares, cerca de 1000 vezes mais leve. Mas também está cerca de 1000 vezes mais próximo. E, portanto, o seu diâmetro no céu é semelhante. Mas como é mais pequeno, a variabilidade do sistema acontece numa escala de tempo menor, o que dificulta a obtenção das imagens. E a colaboração fez um pequeno vídeo para explicar a questão e porque é que demorou mais tempo para obter esta imagem, quando os dados de facto foram tirados na mesma campanha de observação. E então, aquilo que vos vou mostrar é uma comparação, se tiverem a tirar fotografias de uma certa paisagem e se, na vizinhança dessa paisagem, o tempo atmosférico estiver a variar rapidamente e tirarmos várias fotografias, ou se praticamente não variar. E então, vocês podem imaginar que estas fotografias, no fundo, são de longa exposição, que no caso em que varia rapidamente, não vão ter imagens muito consistentes, vão ter imagens aparentemente distintas. E isso faz, quando se tenta analisar, pode ter que se empacotar as imagens em diferentes grupos, mais ou menos semelhantes, mas que há diferenças bastante significativas. Mas, no essencial, todas as imagens vão ter a principal característica, que é aquela depressão da luminosidade no centro, que significa que há lá, então, uma região
que nós pensamos ser a região aprisionada. Muito bem. E este buraco negro no centro da nossa galáxia também é algo que nós já sabíamos que existia há muito tempo, ou pelo menos já suspeitávamos há muito tempo. E uma das razões é que nós, ou grupos de observação, têm conseguido olhar para estrelas individuais que andam na vizinhança do centro da nossa galáxia e que são um diagnóstico que lá existe uma coisa muito massiva e muito compacta. E esta é uma viagem ao centro da nossa galáxia. Aquilo eram estrelas individuais e que têm sido seguidas, algumas delas, há mais de 2 décadas, ou quase 3. E é possível, através das suas órbitas, perceber que tem que haver um centro gravitacional que tem uma certa massa, estimada em cerca de 4 milhões de massas solares. E por várias razões é possível perceber que esse objeto é muito compacto, está numa região, num volume muito pequeno, embora aqui é preciso cuidar com o que é que significa volume. E se repararam, havia uma estrela até que fazia assim, um movimento abrupto, acelerado. E essa é a estrela que está mais perto deste centro gravitacional, chama-se a estrela S2, e pelo seu movimento, então, podemos saber algumas coisas sobre este objeto central. E hoje, por dados de vários grupos, nós acreditamos que esse objeto é um buraco negro, até pela imagem que obtivemos, que mostra aquela depressão central, e por essa razão foi dado aos 2 grupos que fizeram as observações destes movimentos das estrelas, um grupo americano e um grupo europeu, liderados pela Andrea Ghez e pelo Reinhard Genzel, foi dada uma parte, de facto metade, do Prémio Nobel da Física de 2020, pela descoberta de um objeto compacto, supermassivo, no centro da nossa galáxia. O Comitê Nobel não disse que era um buraco negro, disse que era um objeto compacto, supermassivo. E a outra metade foi dada a um grande físico matemático chamado Roger Penrose, por ter elaborado uma parte importante da teoria que nos faz acreditar que os buracos negros são uma previsão muito robusta da relatividade geral, que é difícil escapar a esta ideia, a esta consequência no final da vida de algumas estrelas. E como já vimos buracos negros, eu acho que agora está à altura de ouvir buracos negros através das ondas gravitacionais.
conseguiram ouvir? Qualquer coisa. Bom, em primeiro lugar, o que acabamos de ouvir é conversão em ondas sonoras de um fenómeno oscilatório que chamamos ondas gravitacionais, resultantes da colisão de dois buracos negros. Mas, muita atenção. As ondas gravitacionais não são ondas sonoras, mas, num certo sentido, são ondas acústicas, com uma grande liberdade, perdoem todos os professores, de ondas e meios contínuos e tudo isso. Porque são as vibrações de um meio muito especial, que é o próprio espaço-tempo, que também é o meio mais rígido que existe. E como sabem os alunos de Física, das suas cadeiras de meios contínuos ou do estudo de uma corda, se aumentarmos a rigidez, aumenta a velocidade de propagação. Como é um canal completamente distinto das ondas eletromagnéticas para percepcionarmos o universo, compará-las ao som, que também é um canal distinto da nossa visão para percepcionarmos o mundo, fornece uma analogia ilustrativa. E, adicionalmente, as frequências de eventos de massa estelar, ou seja, quando colidem, por exemplo, buracos negros com aproximadamente a massa do Sol, as frequências correspondentes perto da colisão, quando convertidas em ondas sonoras, elas têm a frequência que cai na banda audível para os seres humanos, que é cerca de 20 Hz a 20.000 Hz. E, portanto, é interessante convertê-las em ondas sonoras e ouvi-las. E então, quando dois buracos negros formam um binário, podiam ser duas estrelas suficientemente massivas, e nós olhamos para o céu e há muitos sistemas de estrelas binárias. As estrelas morrem, chegaram ao final da sua vida, originam, em alguns casos, buracos negros, e estes buracos negros continuam a orbitar, e à medida que orbitam, eles fazem o palco vibrar. O palco é o espaço-tempo. E vão perdendo energia. Então vão caindo lentamente um para o outro. E à medida que caem, então, vão emitindo ondas gravitacionais numa frequência cada vez maior, numa amplitude cada vez maior, até que, quando se fundem, junta-se a uma espécie de tsunami gravitacional, uma grande onda, que nós, neste momento, temos a tecnologia para detectar em certos casos. E é possível detectar precisamente porque foi desenvolvida a teoria de como serão estas ondas gravitacionais, ou seja, mais uma vez fazer sons sintéticos agora, fazer um conjunto, uma biblioteca de sinais com os quais podemos comparar aquilo que estamos a observar. E este é um pequeno exemplo, já muito antiguinho. E a primeira detecção destas ondas gravitacionais ocorreu no dia 14 de setembro de 2015, pelos dois detectores de ondas gravitacionais do chamado Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que é conhecido como LIGO, ou LIGO. São dois enormes interferómetros, e o interferómetro é um instrumento que a luz é enviada ao longo de dois braços, normalmente ortogonais, a partir de um laboratório central, é refletida nas extremidades e volta para trás, recebida novamente no laboratório. E uma vez que as ondas gravitacionais são ondas de vibração do espaço e o tempo, pelas suas propriedades, quando uma onda passa, faz com que o tempo que o sinal demora ao longo de um dos braços é ligeiramente diferente do tempo que demora ao longo do outro braço, assumindo que são exatamente iguais. Então este desfazamento pode ser medido e convertido, interpretado como uma passagem de uma onda gravitacional. E portanto nós sabíamos que o universo estava a falar
e agora estamos de alguma forma a ouvir. E aquilo que ouvimos quando eu passei as letras à Star Wars, a Guerra das Estrelas, era o resultado precisamente de uma simulação computacional. Mas agora temos os verdadeiros sons dos sinais já detectados. Então, o que eu vos vou mostrar é a primeira detecção, convertida num sinal sonoro, com a mesma frequência, primeiro, frequência correta, que é um pouco grave, e depois, vai ser repetido 2 vezes, e depois é convertido num sinal um pouco mais agudo para ser ouvido melhor. Também é repetido 2 vezes. Vamos ver se dá para ouvir. E agora repete. Esta parte final do sinal chama-se tipicamente o chirp, em inglês. Chirp pode ser traduzido como chilrear. E o chilrear, porque alguns pássaros têm um som em que vai aumentando a frequência e a amplitude. E é isso que acontece aqui, também aumenta a frequência e a amplitude. Então isto é um chilrear de 2 buracos negros, com massas aproximadas de 30 massas solares, de acordo com a interpretação do sinal, e isto aconteceu muito longe, há cerca de 1,3 mil milhões de anos-luz, e portanto há 1,3 mil milhões de anos atrás, numa altura em que os seres mais desenvolvidos no planeta Terra eram umas pequenas bactérias. E depois disto já foram detectados muitos sinais, cerca de 100 eventos, e neste momento a colaboração internacional que está a ouvir ondas gravitacionais está a ouvir com mais ouvidos. Há um detector a funcionar na Europa, na Itália, agora um detector a funcionar no Japão, e espera-se que nos próximos anos, décadas, haja ainda mais. O que permite, por exemplo, uma localização no céu muito melhor de onde vêm os sinais. Da mesma maneira que se vocês preparem os vossos ouvidos e tentarem saber de onde é que vem o som, é complicado. Com os bois é mais fácil, já tentaram fazer isso? E então, pela detecção destas ondas gravitacionais, pelo seu empenho, em 2017, 3 físicos ganharam o Prémio Nobel, que são estes aqui, por terem contribuído quer para a teoria, quer para as observações. E podemos aprender muitas coisas. Por exemplo, podemos fazer a medição mais precisa da velocidade a que se propaga a gravidade. Então, em 17 de agosto de 2017, foi detectado um sinal de ondas gravitacionais chamado GW170817, e este sinal foi interpretado como a colisão de 2 estrelas de neutrões, ou neutrons. E então, estas estrelas são as relíquias de quando morrem estrelas massivas. São suficientemente massivas para formar estas estrelas, mas não suficientemente massivas para formar o buraco negro. E quando colidiram estas 2 estrelas, foi visto uma onda gravitacional pelo LIGO, e passados 1,7 segundos foi visto um sinal eletromagnético, a que se chama uma explosão de raios gama, por um satélite que está no espaço, chamado Fermi. Não se percebe muito bem porque a diferença deste 1,7 segundos, mas admitindo que estes 2 sinais foram emitidos ao mesmo tempo, ou aproximadamente ao mesmo tempo, e que estes 1,7 segundos resultem de uma velocidade, de uma diferente velocidade de propagação da luz, das ondas eletromagnéticas e da gravidade, dada a enorme distância a que isto aconteceu, significa que a velocidade da gravidade não pode diferir da velocidade da luz mais do que cerca de 1 parte em 10 levantado a 15. Ou seja, a velocidade da luz e a velocidade da gravidade são praticamente idênticas. E isto é uma medição extraordinária que vem corroborar que, tal como a partícula mediadora da luz
não tem massa, o fóton, o gravitão, uma partícula hipotética que seja transportadora, mediadora da gravidade, também não terá massa. E uma das outras coisas, só para vos mostrar a ligação à investigação que se faz, que tentamos fazer, ou muitos grupos tentam fazer, é perceber se com estas ondas gravitacionais nós podemos perceber a existência de outro tipo de objetos que não sejam os buracos negros mais canónicos que a relatividade geral prevê, ou as estrelas de neutrões, ou outro tipo de objetos. Pode haver outro tipo de objetos que gerem ondas gravitacionais que são mais compatíveis com o que observamos. E, por exemplo, alguns colaboradores geraram com estrelas de matéria escura, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, mas alguns candidatos, uma outra biblioteca de ondas gravitacionais para tentar perceber se isso vai conseguir estar de acordo com as observações. E há uma investigação que também tem sido feita em muitos grupos, inclusive no nosso grupo em Portugal, também penso que muitas pessoas interessadas aqui na Universidade Federal. Para terminar, já sei que isto está longo, então vamos lá. Dizer-vos que o espectro das ondas gravitacionais é muito mais rico do que aquilo que estamos agora a ver. Porque, da mesma maneira que os nossos olhos são apenas sensíveis à luz visível, ou um radiotelescópio é apenas sensível às ondas rádio, que são bandas específicas do espectro eletromagnético, o tipo de ondas gravitacionais que foram detectadas pelos interferómetros terrestres são apenas uma pequena banda de todo o espectro das ondas gravitacionais e que tem, neste caso, frequências entre algumas dezenas e milhares de hertz. E que isso corresponde a alguns períodos da ordem de 2000 segundos. Há outras bandas que nós esperamos ver. Por exemplo, já na próxima década irá ser lançado um interferómetro para o espaço com braços muito maiores, chamado LISA, e que irá ver a banda dos milihertz, portanto, ondas gravitacionais com maiores comprimentos de onda e, portanto, menores frequências. E se formos, contudo, perspicazes, como na vida devemos ser, podemos não só construir detectores, mas usar os detectores que a natureza nos dá para tentar ver outras bandas. E este é um caso de uma experiência e de um resultado que foi anunciado no ano passado. A experiência chama-se NanoGrav e usa o sinal emitido por 67 pulsares. Pulsares são estrelas de neutrões em rotação e emitem um sinal eletromagnético bastante limado, num certo ângulo sólido, e se nós estivermos na linha de visão, é como um farol, vemos de vez em quando um sinal. Vemos um sinal, um farol. Imaginem que tem um farol e estão a ver a luz que vem do farol, que vem periodicamente. E no final do ano passado, esta colaboração anunciou a medição de um sinal de ondas gravitacionais na banda dos nanohertz. Portanto, frequências ainda menores, comprimentos de onda ainda maiores, que é uma descoberta excitante. Então, a ideia é seguir o sinal de pulsares na nossa vizinhança galáctica. Estes pulsares estão todos na nossa galáxia. Então, ao longo de cerca de 15 anos, a colaboração seguiu o sinal destes 67 pulsares, 67 faróis que estavam a mandar para nós um sinal com uma certa periodicidade. E estes relógios cósmicos têm uma grande precisão, só que quando passa uma onda gravitacional, o comprimento de onda, que tem que ter o comprimento de onda adequado, essas ondas vão modular o sinal periódico destes pulsares. Isso cria uma correlação entre os atrasos e os avanços dos sinais de diferentes pulsares. Não havendo ondas gravitacionais, isto é o que vocês acabaram de ver ali, não há uma correlação.
Mas se houver uma onda gravitacional a passar, essa correlação depende do ângulo entre estes, visto da Terra, entre estes pulsares. Isso, a teoria prevê um certo padrão muito específico, que se chama uma curva de Downing-Ellis. E esta seria a assinatura de um fundo de ondas gravitacionais. E não conhecemos, embora haja algumas especulações, outro fenómeno que pudesse dar origem a este mesmo tipo de correlações. Então, a colaboração seguiu estes pulsares. Há muitas maneiras de os emparelhar para ver estas correlações, então, entre os atrasos e os avanços do sinal. Para cada par no céu há um certo ângulo e vê este padrão, e a probabilidade disto ser aleatório é algo como 1 em 1000 ou 10.000. E, portanto, este é um resultado interessante que parece revelar que, olhando para estes detectores que nos são dados pela natureza, nós podemos perceber a existência de ondas gravitacionais. Avançou com a hipótese que este fundo de ondas gravitacionais, que são emitidas por binários, mas binários de buracos negros supermassivos. Não como aqueles que estamos a ver agora, com o LIGO, mas tipo binários, como aquele buraco negro que existe no centro da nossa galáxia, ou em M87, e estes buracos negros a orbitar um em torno do outro. O detector é sensível. Se for este o caso, com dados mais precisos, podemos até identificar onde estarão esses binários de buracos negros supermassivos. Mas há outras hipóteses, a colaboração avançou a outros cenários, incluindo que são estas ondas gravitacionais que foram emitidas no universo primordial, resultantes de outros efeitos mais complicados. Então, para terminar, apesar de já sabermos muitas coisas, nós queremos saber muitas mais. Nós sabemos que os buracos negros hoje existem abundantemente no universo. Isto é algo que a maioria da comunidade não vai disputar. Embora haja alguns que gostem ainda de indagar se estes buracos negros são exatamente aquilo que nós pensamos que eles são. Que surgem, por exemplo, da morte de estrelas massivas, mas existem com massas muito diferentes e como se formam os maiores é ainda um problema. Que as ondas gravitacionais existem e que existem em diferentes comprimentos de onda e que se propagam ou à velocidade da luz ou muito perto disso. Mas claro que em cada uma destas respostas existem muitas perguntas. Por exemplo, tudo o que pensamos ser buracos negros são mesmo buracos negros? E são todos do mesmo tipo? Existem com massas menores do que aquelas que foram vistas até o momento? O que existe dentro de um buraco negro continua a ser um mistério. Se podemos usá-los, por exemplo, para extrair energia de uma forma controlada, é uma questão muito interessante e que futuras civilizações mais avançadas poderão usufruir de tudo isso, eventualmente. As ondas gravitacionais propagam-se exatamente à velocidade da luz. Há uma diferença entre ser exatamente ou ser quase exatamente. Do ponto de vista da teoria, existe uma enorme diferença. E nessa liberdade existem muitas oportunidades. E podemos usá-las para deduzir mais sobre a matéria escura ou sobre a energia escura, e tem havido desenvolvimentos muito interessantes. Ou então o que causa estas ondas que foram vistas pelo nanografo, e se podemos ver ondas gravitacionais de perto do Big Bang e dar mais informação sobre essa época, chamamos assim, onde a nossa teoria, a nossa descrição parece feita. E então, como vos dei um aperitivo de boa música, embora não tenha deixado de ouvir com muita atenção, porque o microfone estava aqui e não ouvi, eu deixo-vos, para finalizar, com mais um minuto de boa música, antes de vos dar a liberdade para se irem embora. Muito obrigado, mas não aplaudam já. Estão a pulsar.
Perguntas? Pode falar. Pode falar. Tá ótimo. Quem quer fazer perguntas, por favor, venha aqui à frente para fazer. Nem sentado aí que dirá aqui na frente, né? Mas venha. Eu tenho uma pergunta. É possível encontrar um padrão de uma molécula distante e essa molécula agir como um pulsar, observando o comportamento dela de longe? A molécula agir como um pulsar? Sim. Agir como um pulsar no sentido de emitir um sinal eletromagnético periódico? Periódico. Pois é, então, uma molécula tipicamente pode ser excitada e depois pode cair para um estado fundamental, emitindo radiação. Agora, a molécula, se está a emitir radiação, normalmente é por causa de algum tipo de transição atómica, dinâmica atómica. Não é uma semelhança muito clara com um pulsar. O pulsar tem dois ingredientes muito importantes. O primeiro é que ele emite radiação eletromagnética. Emite radiação eletromagnética, é uma estrela de neutrões, normalmente tem um campo magnético e consegue emitir radiação eletromagnética, mas não emite em todas as direções. Emite, digamos, num cone. Um pouco como o farol. Você entende que é um farol, não é? Mas a segunda característica é que estamos a falar de algo que está a rodar e que tem um momento de inércia gigantesco. É colocar a massa do Sol no tamanho de uma cidade de 10, 20 km. E esta coisa, se começa a rodar, não é muito fácil parar a rotação, tem uma inércia muito grande. O que faz com que ela rode quase que imperturbável. Daí que, quando nós estamos na linha de visão do sinal, isso acontece com uma periodicidade extremamente precisa. Se um segundo, mas é um segundo sempre com esta precisão de não sei quantas casas decimais e ao longo de muito tempo. Então, um fenómeno extremamente técnico, como sendo passagem de uma onda gravitacional, pode, para algo que é um relógio tão sensível, dar origem a algo que é detectável pela tal modulação. Agora, quando tu falas na molécula, confesso que penso que não é fácil teres uma molécula a imitar uma estrela de neutrões. Mas, tal. Uber. Tá, obrigado. Mais alguma? Aí mais duas lá atrás. Tem que vir aqui. Aí. Obrigado, professor, pela apresentação. Muito obrigado. A minha pergunta tem um pouco a ver com a primeira palestra que o senhor disse e com a pergunta final que o senhor colocou aí, porque o senhor colocou a pergunta, será se tudo que a gente pensa ser um buraco negro, de fato é um buraco negro? Isso. Aí a minha pergunta é, porque o senhor comentou sobre estrelas, que também tem aquele void lá que pode imitar. Aí a minha pergunta é, existe um modelo teórico assim que 100% ele se assemelha assim a imagens de um buraco negro? Se eu posso colocar em xeque, olha, essa imagem aqui que a gente tirou pode não ser um buraco negro, pode ser esse outro modelo que tem aqui. Muito obrigado pela pergunta. De facto, essa é uma questão que interessa a muitas pessoas aqui nesta sala e a resposta é: não é fácil imitar todas as características de um buraco negro, mas há várias partes para esta pergunta. A primeira parte é que nós temos evidências para buracos negros com a massa mais ou menos do Sol, buracos negros com 5, massas solares, 30 massas solares, e depois temos evidência para buracos negros com uma massa absolutamente gigantesca, como 6 bilhões ou 10 bilhões de massas solares. Então,
é a mesma coisa, e nós estamos a acreditar que todos esses são muito parecidos, só que maiores. É a mesma coisa que dizer que tens uma bola de futebol e que tu agora diminuíste por 10 ordens de magnitude o tamanho dela. Ela tem, vamos imaginar que era uma bola muito grande, 1 metro, e agora passas a 1 angstrom, ou portanto algo com 10 levantado a menos 10 metros, e continua a ser uma bola de futebol que tem exatamente o mesmo tipo de estrutura, só que é 10 levantado a 10 vezes menor. E cara, é muito interessante, mas não existe nada na natureza, sem ser eventualmente o buraco negro, que seja assim. Portanto, é interessante questionar se realmente é tudo igual, a geometria do espaço-tempo é semelhante e é apenas uma questão de escala, porque é isso que a teoria convencional nos diz. E então há aqui uma hipótese, que é que todos estes buracos negros são muito semelhantes, e a questão que se coloca é, se calhar, alguns até podem ser uma coisa e outros serem outra. Se calhar alguns podem ser aquilo que a teoria canónica nos diz, mas há ali uma região onde aparece outro tipo de imitador. Pergunta, há modelos teóricos? O que não faltam são modelos teóricos. Agora, há algum modelo teórico que consiga reproduzir com qualidade todos os dados? Eu diria, todos os dados não, mas os nossos dados são parciais, porque nós neste momento temos algum detalhe sobre o, vamos chamar, o som dos buracos negros com massas da ordem do Sol, que são estas observações do LIGO. E temos imagens de buracos negros com massas que são muito maiores e que são observações diferentes e que são observações que são menos precisas num certo sentido. Portanto, ainda estamos numa época em que nós temos liberdade para tentar postular modelos teóricos e que eles ainda se encaixam, pelo menos alguns deles, com as observações, ok? Mas porquê é que fazemos isto? Então, se não há conflito entre o modelo, que é o mais simples, e as observações, mas porquê é que estamos aqui a complicar? Porque o modelo não é perfeito. Porque a relatividade geral prevê estes objetos, mas lá dentro há problemas. Há uma coisa chamada uma singularidade, ninguém percebe. Também há quem ache que, mesmo na sua fronteira imaterial, chamado horizonte de eventos, há problemas. E mais, depois há outros problemas. Há cá uma coisa chamada a matéria escura. Ninguém sabe o que é. E se eu tiver uma estrela muito compacta de matéria escura e tiver um buraco negro, eu só posso perceber que existe um buraco negro pela maneira como ele interage com a vizinhança, do efeito gravitacional, porque ele não emite luz. Eu só posso saber que há ali uma estrela de matéria escura pela maneira como interage com a vizinhança, não emite luz. Portanto, há aqui a possibilidade de confundir coisas. E a questão da matéria escura é uma questão muito importante e que já tem 100 anos. E que ninguém percebe o que é. Portanto, há questões que nos levam a postular outras coisas. E há ainda uma liberdade do ponto de vista das observações que nos permite que essas coisas sejam compatíveis com o que vemos e ouvimos. Vamos aguardar, porque maior precisão pode deixar de fazer as outras coisas compatíveis ou dar-nos mais evidência que realmente há mais qualquer coisa. Portanto, o que eu digo é que as próximas décadas vão ser muito excitantes. Obrigado. Então, vamos ter mais uma pergunta e não saiam antes do final, porque a gente vai bater a fotografia lá, certo? Então, terminando aqui, mais uma pergunta, a resposta, agradecemos novamente o palestrante e vamos para a fotografia da conferência ali ao final. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma curiosidade. Através das ondas gravitacionais, eu consigo obter informações do núcleo de uma estrela, ou do campo magnético dela? Ou poderia, se possível, qual modelo que eu poderia fazer isso? Então, muito obrigado pela pergunta. Uma das fontes de ondas gravitacionais que se espera detectar, mas não se detectou ainda, é o que se chama o colapso gravitacional
de facto, é o colapso do núcleo de estrelas. Portanto, quando temos uma estrela suficientemente massiva, quando ela chega ao final da sua vida, no sentido em que todo o seu combustível foi consumido naqueles ciclos do hidrogênio, etc, etc, depois há uma altura em que a estrela já não produz pressão suficiente para evitar o colapso. E dá-se o que se chama o colapso do núcleo, core collapse. E esse é um processo extremamente complicado, onde se espera que haja a formação ou de uma estrela de neutrões ou de um buraco negro. E há uma emissão de um sinal de ondas gravitacionais. Isto não é um processo esférico, é um processo muito complicado. Tipicamente, há um sinal de ondas gravitacionais. Ainda não foi detectado. Não é um sinal com uma amplitude tão grande como aquilo que se vê nestes binários. E, portanto, só se conseguirá ver isto numa proximidade maior relativamente a nós. E, por isso, há um volume menor e, por isso, há menos probabilidade de ver isto. Mas este é um dos alvos e há uma parte da comunidade a trabalhar nisto e naquilo que são os sinais sintéticos para podermos extrair de potenciais alertas, portanto, coisas que sobressaem do ruído. Como podes imaginar, há muito ruído nestes detectores, algum sinal que seja compatível com isto, com o core collapse, portanto, com o colapso do núcleo. Portanto, sim, espera-se que tenha. Agora, se isso nos vai dar informação sobre, falaste em campos magnéticos, bom, entramos aqui em alguns detalhes. Vai haver modelos teóricos que vêm de diferentes tipos de, por exemplo, estrelas de condições iniciais. Não será muito fácil de fazer uma associação às propriedades detalhadas da estrela. Para já, ver um tal sinal seria já muito interessante. Mas com o evoluir, quer das simulações, quer de haver estatística nos próprios sinais, é natural que se consiga tirar alguma informação sobre essas estrelas e as suas propriedades, quer no seu estado onde começam, quer o estado final, que no caso de ser uma estrela de neutrões. É natural que sim, mas ainda estamos longe disso. Tá? Muito obrigado pela pergunta mais uma vez. Ok, então vamos agradecer novamente.